Era 1969. A polícia de Toronto, no Canadá, tentava resolver uma série de roubos locais que vinham ocorrendo há tempos na região. Após semanas de investigação e sem terem conseguido nenhuma pista para solucionar o caso, os policiais ficaram sem ter onde procurar e até mesmo nenhuma testemunha para entrevistar. Sid Hawish era um homem famoso por conseguir consertar qualquer coisa e que tinha uma ótima reputação em sua cidade natal. Além de ser um gênio em transformar qualquer sucata em um belo e funcional dispositivo eletrônico, ele também era dono não de um, mas de 2 negócios de muito sucesso. Embora fosse considerado um homem estranho, seus talentos eram reconhecidos por todos. Com base nos trabalhos de pesquisa de Nikola Tesla, Sid, supostamente, construiu um dispositivo que poderia congelar o tempo e teria apresentado a ideia do dispositivo à polícia de Toronto, com o propósito de pôr fim à onda de crimes na área. Que dispositivo era esse? Como funcionava? E onde ele está agora? Eu sou Ivan Lima e essa é a Fatos Desconhecidos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Bom, para começarmos a contar toda a teoria de hoje, preciso contar um pouco sobre quem foi Sid Hawish. Nascido em Toronto em 1918, mesmo quando ainda era muito novo, sua capacidade de separar objetos quebrados e recriá-los em novos objetos era impressionante e chamava a atenção de todos. Muitas pessoas consideravam que ele era um pouco obcecado por isso, mas sem dúvidas seu talento era nato. Quando atingiu a maioridade, o que antes era considerado apenas um hobby se tornou um negócio de grande sucesso para ele. Seu talento e sua importância foi tanta para o país que ele foi liberado de sua convocação para o exército. Isso porque seu talento e sua experiência eram muito requisitados na época. Ele trabalhava em um cargo de importância dentro da elétrica do local. Além disso, ele foi escolhido para desenvolver a infraestrutura da rede pública de energia elétrica da sua cidade natal. Chamá-lo de gênio era quase como um eufemismo para a época. Suas habilidades eram tão procuradas que, em pouco tempo, ele já havia conseguido acumular uma pequena fortuna. Isso apenas prestando serviços básicos para a população. Quando sua primeira empresa, a Sidco, também começou a lucrar, ele resolveu abrir um segundo negócio, o Choc Electric, que em um curto espaço de tempo também cresceu. Até que aos 36 anos, ele sofreu um ataque cardíaco quase fatal. O ataque serviu para abrir os olhos de Sid, que decidiu voltar a fazer o que mais amava, que era mexer nas coisas por conta própria, ao invés de comandar grandes empresas. Tendo crescido como um garoto judeu no início da década de 1920, ele gostava de tudo. O que muitos viam como lixo, Sid via como um potencial para se tornar algo novo. De bicicletas a peças de carros usados, ele sempre pegava algo inutilizado e o transformava em algo completamente diferente e novo. Com base nas suas habilidades, ele conseguiu desenvolver algo que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Um dispositivo aparentemente simples que poderia congelar o tempo. Além disso, a máquina também era capaz de manipular objetos em locais distantes. Foi em 1969, quando Sid tinha 51 anos, que a polícia local começou a enfrentar a série de roubos da qual eu falei antes para vocês, lá no começo. A onda de crimes já durava semanas, quando Sid decidiu que a máquina poderia ser útil para os policiais. Após uma ligação e muita resistência dos policiais,
Sid conseguiu convencê-los de, pelo menos, ir até sua casa, dar uma olhada na máquina, para poder tirarem as suas próprias conclusões. Em um artigo do Sun Times, Bolton, um dos policiais que foi até a casa de Sid verificar a tal máquina, relata de só se lembrar que a tal engenhoca estava embaixo da mesa e que havia uma espécie de cobertor por cima da mesa. Ele conta que a tal máquina congelou seu revólver e que ele não conseguia mais puxar o gatilho e que o revólver foi movido para cima da mesa e que, após isso, ele não conseguia mais tirar a arma de lá. Ele lembra de Sid ter pedido aos policiais que olhassem a hora em seus relógios de pulso e perguntar em que horário tudo aquilo havia acontecido. Sid, então, disse aos homens que tudo aquilo havia começado no momento em que eles entraram pela porta, há mais ou menos 25 minutos. Quando todo aquele experimento acabou, eles estavam exatamente no mesmo horário de quando haviam chegado na casa de Sid, como se tivessem se atrasado 25 minutos. Até hoje não ficou claro se tal dispositivo ajudou ou não a polícia de Toronto a prender os criminosos. Mas claro que esse não é o fim da história. Na verdade, é agora que as coisas realmente começam a ficar estranhas. Sendo judeu, Sid frequentava a sinagoga local de Beth Tzedek. E foi dessa mesma sinagoga que ele recebeu o prêmio de Protetores do Estado de Israel da Organização Sionista do Canadá. Tudo isso por, supostamente, ter feito a doação do seu dispositivo de congelamento de tempo aos militares israelenses. E isso 7 anos antes. Essa informação foi tirada de um artigo em 1977 na publicação britânica Foreign Report, que dizia o seguinte: o dispositivo envia raios eletrônicos para alterar a composição natural de campos eletrônicos, centros de gravidade de armas e dispositivos mecânicos. Usando o princípio de Sid Hawish, não havia razão para que os novos feixes não pudessem alcançar e desativar tanques, mísseis solo e sistemas de radar completos. Os feixes também poderiam ser colocados juntos para formar uma tela que tornaria as zonas inteiras seguras de bombas e mísseis. Disse que, em 4 de julho de 1976, o dispositivo teria sido fundamental na Operação Entebbe, onde 101 reféns foram resgatados em uma invasão ousada no aeroporto de Entebbe. As explicações de como a missão de resgate israelense teve sucesso têm inúmeras versões. No entanto, nenhuma é confiável. Os rumores de que a máquina de Sid teria sido a responsável por isso começaram quando ele recebeu o prêmio. Ele ainda teria dito que não havia absolutamente nenhuma razão para que os feixes ou raios não pudessem ser usados para desarmar mísseis, tanques e até sistemas de radar em vastas áreas. Embora o governo israelense nunca tenha confirmado o envolvimento de Sid no ataque, ou mesmo que sua máquina de congelamento de tempo estivesse em sua posse, uma coisa é certa. Por mais que você procure, não conseguirá encontrar nenhuma patente listada para tal máquina. Sid dizia que não havia necessidade em criar uma patente porque, além de ser algo facilmente copiável, ele também dizia ser jovem e que não tinha pretensão de levar sua riqueza consigo. Entretanto, as especificações exatas de sua máquina continuam um grande mistério, assim como a localização exata da tal máquina. Apesar disso, ele deixou algumas pistas para trás. De acordo com ele, ele tirou os princípios básicos da eletricidade e os colocou para um uso diferente.
Mas quais são esses princípios? Ele nunca chegou a revelar, além de não dizer também como exatamente o dispositivo funcionava. Circulam teorias na internet de que sua invenção usava algum tipo de grande ímã, criando assim um fio de energia eletromagnética concentrada. Mas essa teoria nunca foi provada. Pesquisadores até citaram a semelhança entre os relatos do dispositivo de Seed e o raio da morte inventado por Nikola Tesla. Mas nenhum dos dois foi 100% confirmado. Então, fica a pergunta: quanto dessa história pode ser verdade? E o quanto dela foi apenas inventada? A esposa de Seed testemunhou a máquina e todos os seus efeitos. E foi ela quem sugeriu o possível interesse militar israelense na máquina. Além disso, vários jornais confiáveis citaram não apenas o fato de ele ter criado o dispositivo, mas também o recebimento do prêmio. Mas como é que um consertador de eletrodomésticos do Canadá receberia um prêmio tão ilustre dado pelos israelenses? Seria para alguém sem formação ou contexto militar? Os mais céticos apontam que se tal máquina existisse, os militares teriam se saído melhor em sua batalha de décadas no Oriente Médio. E a peça final de todo esse quebra-cabeça é o que exatamente aconteceu com Seed. Nenhum obituário sobre sua morte foi encontrado. E até mesmo sua família permaneceu calada após sua morte. Teria Sid Hawish usado sua própria máquina para viajar para o futuro? Você acredita nisso? Mas, e se for verdade, hein?